Dados do projeto Convide, pesquisa de comportamento em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, apontam que a alimentação do brasileiro piorou durante o isolamento. O consumo de frutas e legumes, por exemplo, diminuiu de 65% para 35%. Com o isolamento social, grandes mudanças na rotina das pessoas foram observadas e é preciso também ter cuidados na alimentação durante as comemorações para quem não quer perder as festas de fim de ano. Até porque, nesta época, é muito comum os exageros na alimentação. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a nutricionista e professora Pamela Espírito Santo, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Pamela. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Está nos ouvindo? Pronto. Também? Está tudo certinho? Agora sim, bom dia, tudo certo. Bom dia, Fernando, bom dia, Jefferson, bom dia a todo mundo aí que está ouvindo, né, à tarde, FM. Legal. Prazer tê-la aqui conosco, Pamela, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Durante a pandemia, a gente sabe, muita gente ainda está priorizando as comidas prontas. Isso foi mais observável principalmente no ápice da pandemia, né? Com grande parte das pessoas em isolamento social. Como recuperar o equilíbrio, já que muita gente andou se alimentando mal, tem agora as festas de fim de ano? Qual a melhor opção para se colocar no prato dos baianos durante as festas agora? Pronto, antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo convite, tá? Atualmente eu sou professora da União de Salvador e atuo em consultório aqui em Salvador, e vou falar para vocês um pouquinho com relação a isso, porque de fato a gente tem alguns estudos mostrando sim uma piora aí na alimentação do brasileiro, né, associada ao contexto que a gente vive, ao contexto de saúde, devido muito ao estresse, ansiedade, a questão comportamental mesmo, né? Então as pessoas acabam utilizando a alimentação como uma fuga, né, para esses momentos aí em que tem essa alteração comportamental. Com relação aos momentos, os festivos, a gente tem que pensar, antes de tudo, que são duas refeições, né? Então são dois momentos que a gente tem aí muito especiais, que é o Natal, né? A gente tem o Réveillon, e eu sempre aconselho a todos aproveitar o momento, né? Antes de qualquer coisa, aproveitar com a família, não se restringir tanto, mas ter uma consciência ali também, né? Para tentar ter um controle, não se exceder durante esses momentos. E perceber que são duas refeições e depois o ideal é que volte a rotina alimentar e que seja uma rotina mais saudável. Se a gente pensar na ceia de Natal, né, então a gente tem aí algumas opções melhores. Por exemplo, antes de qualquer coisa, falar da preparação, né? Nós aqui, inclusive na Bahia, nós temos tantos temperos naturais, né, que podem ser utilizados no momento da preparação, em vez da utilização daqueles temperos prontos. Então, utilizar o açafrão da terra, né, alho, cebola, salsinha, as ervas que a gente tem, em vez de utilizar aqueles temperos prontos que tem muito sódio, enfim, está associado aí a algumas questões de saúde, tá? Então, o ideal é iniciar essas preparações um pouco mais saudável. Nós sabemos ali que tem alguns alimentos tradicionais, né? Por exemplo, nós temos o peru. Então, de repente, quando se utilizar ali, né, para preparar também o peru, utilizar com suco de laranja, o limão, os legumes, colocar juntamente ali, porque a gente sabe que tem as vitaminas, minerais, as fibras, né, que vão auxiliar aí também nesse processo de saúde. A salada, então, sempre o mais colorido possível, né? Nutricionista sempre fala muito sobre a questão da coloração, né, que tem que ser realmente colorido, porque cada cor presente nos alimentos ali tem um nutriente diferente. Então, por isso que a gente fala, consuma ali alimentos roxos junto com alimentos verdes, com alimentos vermelhos, porque cada um vai auxiliar em um processo no nosso organismo, né? Seja na circulação, seja a nível cerebral. Então, incluir também aí na ceia, nessa salada, algumas leguminosas, como grão de bico, lentilha, né? As fibras também, para dar até uma maior saciedade, né, para evitar também que essas pessoas acabem, enfim, a gente acabe colocando muito alimento no prato, e aí nas fibras a gente tem quinoa, que pode ser utilizada para montar salada, as frutas secas, né, que já é algo também habitual, mas incluir nessas saladas também são ricas em fibras, vitaminas e minerais,
Enfim, aí ter esse cuidado aí com relação à salada, o mais colorida possível. Com relação, vamos lá, a questão da tábua de frios, evitar os embutidos, né? Isso daí eu sempre falo para a vida. O ideal é que a gente evite esses embutidos, porque tem ali alguns compostos associados a alguns problemas de saúde, né? A gente tem, por exemplo, nitrito e nitrato ali que eles adicionam, enfim, na indústria, e está associado ao surgimento de câncer, por exemplo, de alterações neurológicas. Então, evitar os embutidos, que a gente tem aí salame, presunto, dar preferência mesmo ao queijo, colocar também frutas secas, as oleaginosas, que a gente chama, como castanha, né, nozes, amendoim, tudo isso aí para enriquecer essa tábua de frios, também enriquecer nutricionalmente, né? E a farofa, a tradicional farofa, de repente adicionar também aí um farelo de aveia misturado com a farinha de mandioca ou a farinha de linhaça, que também possui a maior quantidade de fibras. Tudo isso vai conferir uma maior saciedade também, né? Durante esse processo dicas aí. Importantes, dicas legais que você deu aí, saladas o mais colorido possível, não é? Alimentos naturais, claro. Aliás, são orientações que a gente já tem conhecimento, né, ao longo do tempo aí, porque são difundidos esses toques aí, essas orientações já há muito tempo. Agora, Pamela, vamos imaginar, não, eu não vou resistir, fim de ano, vou enfiar o pé na jaca. Como tirar o pé da jaca depois de uma forma... Vai ter que fechar a boca, obviamente, né? Comer menos. Agora, vale, por exemplo, aqueles sucos detox, chamados, né? Que desintoxicam. Eu já ouvi falar na dieta da uva, só vai comer uva durante 2 dias, porque vai limpar o organismo todo. Tem alguma fórmula para quem enfiou o pé na jaca e amanheceu no dia seguinte com aquela azia, má digestão, dor de cabeça? O que fazer num caso como esse, hein? Pronto. Com relação a isso de comer menos, nem sempre é o fato necessário mesmo comer menos, mas comer melhor, né? Então, assim, às vezes a qualidade seria o mais importante dentro desse contexto. Então, para voltar à rotina, né, antes de qualquer coisa, beber bastante água no dia posterior e no dia também durante a ceia, principalmente quem gosta de fazer uso de alguma bebida alcoólica, né, para que não haja uma desidratação e evite, inclusive, alguns sintomas, como a dor de cabeça, que você trouxe aí, né, que é muito comum. Então, assim, primeiro de tudo é consumir água, bastante água, até porque esse período, né, em que tem esse excesso aí, essa noite, geralmente a pessoa ela acaba retendo muito líquido e se sentindo muito inchada. Então, beber bastante água, os sucos, que são chamados sucos detox, né, é bom até colocar esse termo detox entre parênteses. Na verdade, um suco só, uma preparação só, ela não vai agir assim, trazendo o principal benefício, né? Tudo depende do contexto alimentar do dia. Mas, sem dúvidas, alguns sucos, por exemplo, se a gente pensar no suco verde, né? Que a gente geralmente inclui ali uma fruta, coloca algum alimento mais termogênico que auxilia a melhorar esse metabolismo, como gengibre, uma canela, né? E adiciona ali água também, vai ter a água, você pode, enfim, fazer uma boa elaboração ali daquele suco. Óbvio que vai ajudar também, mas ele isolado não faz o efeito. Às vezes as pessoas consomem, né, de forma todos os dias, por exemplo, pela manhã, achando que ele vai fazer um certo milagre. Isso não existe, nenhum alimento ele tem esse poder. Então, mas pode incluir sim no outro dia esses sucos com frutas, ainda mais que a gente está aí entrando no verão, né? Então, utilizar bastante essas frutas, como melancia mesmo, que tem bastante água. Pode utilizar também esses alimentos que auxiliam na redução da retenção e voltar à rotina. E eu espero que a maioria das pessoas tenha essa rotina mais saudável, inclusive relacionada ao exercício, né? Também é muito importante. Fernando quer fazer uma pergunta também. Doutora, tá bom, pode falar. Quando termina a ceia, é muito comum, pelo menos nas casas em que eu tenho contato, fazer aquela velha marmitinha para comer depois. Todo mundo leva a sua vasilhinha, às vezes a vasilhinha de margarina, de manteiga, mas todo mundo sai com o seu kit
para o dia seguinte. Como tomar cuidado para que esse alimento possa ser utilizado, possa ser consumido sem ter algum tipo de prejuízo, por exemplo, de estar azedo ou de ter algum tipo de perda excessiva da qualidade do alimento? Pronto, isso é muito comum, inclusive no almoço, né? No almoço no outro dia, todo mundo utiliza muitas vezes a alimentação ali da ceia. É ter cuidado mais com aqueles alimentos, né? Que tem alguns produtos ali que facilmente pode proliferar bactérias. Por exemplo, salpicão, né? Salpicão também é muito comum. Então, ali no salpicão, por ter maionese, por exemplo, ter alguns componentes que podem, de fato, ali azedar, né, como você falou, enfim, mudar um pouco a composição do alimento, o ideal é deixar refrigerado, tá? Então, não é pegar a marmita e deixar lá em cima da mesa e no outro dia utilizar daquela forma. Então, o ideal é mesmo refrigerar ali, assim que levou para casa, refrigerou na geladeira, e pronto. E aí, no outro dia, pode consumir tranquilamente, sem maiores problemas. Ter cuidado mais com esses alimentos que tem alguns compostos, como eu falei, como o ovo, né, a maionese, também pode ser comum. Tá certo. Tá dado o toque, é só maneirar, tem como. É importante ter a vontade de decidir por uma alimentação saudável. Claro, é o corpo da gente, é a mente da gente, é a nossa saúde que está em jogo. E a gente só quer agradecer a Pamela Espírito Santo, nutricionista e professora. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Boas festas para você também. Até uma próxima. Então, eu que agradeço. Boas festas para todos aí. Muito equilíbrio, né? Equilíbrio é o segredo. Equilíbrio é o segredo. Palavras sábias. Agora, 7h40 na Tarde FM.